Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E agora também na max90fm.com, a sua rádio e TV para você. Estamos apresentando então mais um vídeo da série Vida Real. Olha, vida real não é nada fácil. É muito mais fácil a gente ficar vivendo as histórias dos outros e os finais felizes. Mas que não é assim, né? Toda história tem um conteúdo de luta, de garra, de determinação, de situações que amadurecem a pessoa. E no vídeo passado nós estávamos falando justamente de quando a gente nasce, cresce e então adulto, a gente entende que nós, por mais maduro que estamos, temos em nós então um buraquinho ali escuro que de volta e meia nos pega e nos faz frágil. Nós falamos disso, que são as nossas fraquezas e que nós então entendemos que temos que tratar. Nós falamos disso. Vocês entendem que todos nós, independente da situação que você nasceu, nós passamos por situações que levam então nós a nos ferir. Estamos no meio da natureza, passam perigos por nós, pessoas que vieram de ninhos, de situações que não tiveram um tratamento, e que então vão ferir você. E tem então você que andar pelo mundo se sentindo firme, forte, seguro, sendo então de carne e osso e vivendo como se fosse de aço, diante de situações que você tem que se defender e também não pode ferir. Então você tem então que viver nesse mundo firme e forte, se defender sem se ferir. Olha só a definição de viver na terra, como é difícil. E nós então nos pegamos na fé, no amor que temos a nós mesmos, cuidando de nós, e no amor então da proteção do outro que está próximo de nós. Nos ajoelhamos então e pedimos a Deus todos os dias proteção para nós e para a nossa família. Todo esse amor que temos pela nossa existência e também pela existência do outro. E cabe a nós estarmos sempre saudáveis e fortes para essa guerra aí fora. A gente abre as notícias logo cedo, dá um pouco de medo, né? Nós já temos os nossos medos, os nossos conflitos, as nossas tentativas de sair desses nossos tormentos que todo mundo tem. Todo mundo já viveu situações que deixou então aquela cicatriz tão profunda que a gente fica ali então todos os dias buscando uma saída. E ainda temos que nos preocupar com o outro que pode nos ferir. Eu vi esses dias uma matéria que vocês também podem ter visto, que aconteceu que uma menina estava dormindo dentro de um ônibus. Porém, acredito eu que ela estava indo à luta ao trabalho dela, ela estava cansada e repousou no ônibus no percurso na qual ela estaria ou indo ou voltando do trabalho, eu não sei detalhes. Então ela estava adormecida dentro do ônibus, rodeada de pessoas estranhas e de repente ela foi acordada com o rosto todo cheio de sangue, isso mesmo. Uma pessoa de dentro do ônibus cortou ela no rosto.
Vocês devem ter visto isso. Foi notícia essa semana passada agora. Inclusive, a cirurgia que fizeram de emergência deixou uma cicatriz horrível no rosto dela. Quer dizer, vai ficar, né, pelos pontos que deram. E aí houve um comentário gigantesco na postagem com relação a nós não estarmos seguros no mundo em que vivemos. Nós estamos, não podemos, não temos, eu não sei. Nós estamos tão inseguros que se você vê as notícias, você se sente perdido. Bem faz o meu marido que hoje, daqui a pouquinho, nós vamos estar saindo para a cidade de Três Fronteiras. Isso mesmo. A gente vai acampar. Porque ele diz assim, porque se você ficar, você vai trabalhar, eu te conheço. Infelizmente é assim mesmo, né? O trabalho me prende e eu não consigo me desprender dele. O lugar é o Parque Ecológico Água Branca, tá? Para quem conhece, é para lá que nós vamos esse final de semana. E dormir num lugar diferente é ainda mais perigoso, né? Eu sempre falo pro meu marido, se deitar dormir dentro de um ônibus, já aconteceu isso, imagina você aí para lugares diferentes que você não conhece a rotina local e você então vai para lá, né? Para dormir, né? Porém a gente vai com a Felipa, a gente vai dormir dentro da Felipa. A Felipa é a nossa Kombi. Mas assim, o dormir está preocupante, porque até mesmo dormindo, os nossos pesadelos, né, vêm nos acordar. Eu tenho tido alguns pesadelos por causa da minha constante preocupação, que é natural, porque a gente é bombardeado o dia todo com informações que nos deixam apreensivo. Aí o que acontece? Nós vamos para a cama, fazemos nossas orações de pedir proteção a Deus e então dormimos. E todas aquelas informações que obtivemos durante todo o dia fica armazenado, né, em nosso cérebro e ele então transforma num filme, né, que a gente passa a noite toda assistindo, e presenciando e sentindo. E eu então, algumas noites dessas, tenho sonhado com zumbis, e isso me preocupa. Que eu não sei até por que isso, né? Aí estava vendo então algumas matérias a respeito disso, de que, vamos dizer assim, que tiraram então das geleiras, né, um vírus escondido, que estão fazendo uma pesquisa em cima desse vírus, para então se defender no caso das geleiras, né, vierem a descongelar com o aquecimento global, que isso já é muito falado. E tem muitas notícias que não estão sendo divulgadas, que estão então assustando as pessoas por falta de informações. Realmente, quando aconteceu aquela primeira história lá, que foi em fevereiro, que eu fiquei sabendo, em 2019, eu acho que 2020, né? Final de 2019 para começo de 2020. Então, eu falei pro meu marido assim, isso vai estourar para o mundo inteiro. É claro que ele não aceitou aquilo, não era aceitável, né, que uma pandemia que estava apenas num local viria então atingir o mundo inteiro, mas aconteceu. E isso foi para que a gente acordasse para uma realidade que a gente não está vendo e não está fazendo conta de que é normal a gente bancar os robôs. Nós estamos vivendo num período na qual nós estamos robotizando nós, né? Como eu diria assim, estou curando as minhas feridas para me tornar mais frio
diante da realidade, mas também pode nos transformar em pessoas mecânicas, ao ponto de nos deixar de ser humanos, de sensibilizar pela realidade do outro, e então deixar de ser fraternos, então deixar de buscar a Deus e nos concentrar então no materialismo e nos benefícios do conforto que tudo isso oferece. Sendo assim, a pandemia veio então para nós então entender que o outro nos faz falta, daquilo que não damos importância no modo na qual nós estamos vivendo. E está então tendo um novo surto que até então nós não sabemos o que está acontecendo. E novamente, no mesmo local, está havendo uma certa suspeita de que há algo estranho no ar que ninguém quer falar do assunto. Como podem eles então descongelar um vírus que pode então dar um nome a ele de vírus zumbi? E como podem eles terem a certeza que ao descongelar esse vírus, que acho então que já fizeram isso, podem se sentir seguros de que isso não venha então causar um espalhamento de um descuido, que é o que acontece, um incidente causa um acidente. Como eles podem então ter a segurança de que apenas estarão estudando para então nos salvar do pior? Podem eles estar então se sentindo seguros disso? Mas por que então essa preocupação em alojamentos e há tantos cuidados então com certo país que está tendo? Que vocês sabem do que eu estou falando. E eu então fico sonhando com essa questão de vírus zumbi. Eu tenho então que ficar mais calma, na esperança de que apenas um estudo e que estão fazendo a coisa certa para prevenir e não para adiantar as coisas. O adiantar as coisas nos pega desprevenidos. A força da natureza pode então não nos ajudar. As tempestades que podem estar vindo, a gente não está preparado, assim como não estava para a pandemia. A população está tão mecânica que a gente então perde o sentido da oração, porque nos sentimos confortáveis com o que nós temos. A inteligência nos faz ter um ego tão grande que então queremos nos prevenir se estamos então mexendo no que está quieto. Porque tem um ditado que diz, né? Não mexe no que está quieto. Se está lá congelado a não sei quantos metros abaixo, quantos milhões de anos, bilhões de anos talvez seriam necessários para que isso então viesse à tona. Mas então estão fazendo uma pesquisa para prevenir, adiantando as coisas. E as nossas orações, os nossos joelhos têm que ser dobrados todos os dias, pedindo proteção para todos, para que realmente estejam fazendo a coisa certa e que todos os cuidados serão necessários para esse tipo de manejo. Nós temos filhos que estão nascendo, nós temos filhos que estão crescendo, nós temos casais que estão formando família.
Eu estive na loja ontem, atendi um casal lindo que estão junto desde acho que os 12, 13 anos, agora eu me esqueci. A gente conversou por uns 20, 30 minutos enquanto as alianças deles estavam em andamento. A lindeza da família que eles estão formando pelo amor que eles têm um pelo outro. 3 anos junto e já vão se casar. Vão formar uma família. E então a mãe com certeza está preocupada e ora todas as noites pelo filho, e a mãe então pela filha. E os pais então se preocupam. Então nós deveremos então estar preocupados sim com nossos filhos, com os descendentes nossos, como eles vão reagir a esse mundo que cada dia é um pisar em cima de ovos. Se não nos apegarmos a Deus, pedindo proteção aos nossos filhos, aos nossos descendentes, o que serão deles no futuro? E dar a eles o ensinamento que eles precisam, em manter a força, a fé e a luz e a chama acesa da fé e do amor em Deus, aceso todos os dias, é o que darão a eles a esperança de mundo melhor. É o que darão a eles a fortaleza de que vão se sentir fortes e seguros nas mãos do Senhor. Porque todo o resto é medo e insegurança. Pensem vocês que nós não estamos seguros se não nos apegarmos a Deus. Se não nos apegarmos com fé no Senhor, que Ele nos garanta a segurança do amor ao céu. Mas enquanto estamos na terra, temos que andar vigiando, dia e noite, porque então não podemos nem dormir, como aconteceu com a menina. E vou eu então para uma terra desconhecida, e então iremos estar com o Senhor, na firmeza e na fé no Senhor, de que Ele irá nos proteger de todos os perigos, na ida na estrada, na permanência no local e no retorno. Se nos apegarmos a Deus, temos a ousadia de ir, a segurança de ficar e a segurança no voltar. Fiquem com Deus, aguardo vocês num novo ambiente. Até amanhã.